No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bom dia, uma quarta-feira abençoada para todo mundo, para todos os irmãos, todos os unicistas que acompanham aqui, tiram alguns minutos para nos acompanhar, nossa reflexão diária, né? Ontem nós tivemos lá aquele debate, né, que eu reclamei bastante depois lá com o pessoal da produção, uns que me convidam, porque, né, se você perceber lá, havia todo um complô armado para, de alguma forma, tentar nos calar. Essa que era a verdade. Não nos calar com relação a argumentos, mas com uma falta de postura adequada, né? Porque quando você põe dois debatedores e o mediador, ele toma partido de um lado, o debate passa a ser injusto. Fica notório 2 contra 1. Inclusive tem um corte que eu fiz, que vou colocar agora no meu canal, mas que já está lá no canal do pastor Tony de Souza. Eu selecionei um trecho em que o debatedor fala à vontade o que quer, acusa, aí fala o nome das instituições, né? Voz da Verdade, Pentecostal Unido do Brasil, todas as denominações, e aí ele concorda, sinaliza com a cabeça que está certo e tal. Quando eu começo também na contrapartida, logo nos primeiros segundos, o cara falou, sei lá, 3, 4 minutos ofendendo direto. Quando eu falo em segundos, já automaticamente sou interrompido. E aí, não deixa disso, né? Vamos aqui, senão vai brigar, aceita para um, aceita para outro. Mas quando eu começo a atacar o demônio de 3 cabeças da Trindade, que é um bicho mesmo, e eu ia entrar forte, eu ia citar Apocalipse, ia falar da Trindade diabólica de Apocalipse. E aí, claro que eles não, evidentemente, obviamente, não iam deixar falar, mas eu estava pronto já, porque eu já venho ouvindo essas questões há muito tempo. O fato é que você percebeu no debate que eles surgiram com outras argumentações para anular o batismo em nome de Jesus. Eles surgiram agora com essa conversa fiada, né? Que ali não havia nenhuma ordem. Em Atos 2:38, a ordem não podia ser estabelecida por causa da sequência, né? Ou seja, os textos não batiam, né? Uma hora falava Jesus, outra hora Jesus Cristo, outra hora do nome do Senhor, e aí assim eles arrumaram diabolicamente uma estratégia para anular a eficácia do nome. E engraçado que esses camaradas usam o nome de Jesus na boca para tudo. É para curar doente, impõe as mãos em nome de Jesus. Ninguém contesta a ordem de Jesus para fazer em nome dele. Ninguém contesta. Ninguém contesta quando Pedro fala lá, em nome de Jesus, levanta e anda. Em teu ouro não tenho prata. E aí vai normal. E tinha tudo isso preparado para falar. Mas se não fosse aquela pataquada lá, e que eu reclamei, e que eu só torno a botar meus pés lá, se eles usarem do mínimo e deixar a gente falar, porque caso contrário eu não vou mais lá, não por medo, mas é por causa dessa sujeira. Mas o que dá para se falar, a gente conseguiu falar, né? E agradeço a você que orou, que você que intercedeu por nós. Mas quando você vê eles usando todos essas artimanhas diabólicas para invalidar o nome de Jesus, eu me lembro, mas é de estalo, uma palavra que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, versos 6 e 9, que ele diz assim, e assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Essa palavra, embora tenha sido dita num outro contexto, que está falando lá, né, que os fariseus, por que seus discípulos não lavam as mãos, e aí cheio de coisinhas. Então, essas coisinhas pequenas que o Senhor Jesus fala, assim vocês estão invalidando as Escrituras pela vossa tradição.
Ou seja, se naquele tempo os guardiões, abre aspas aqui, da lei, invalidava a Escritura por causa dos mandamentos humanos, ou seja, e no final ele fala, vocês em vão me adorar porque estão ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E que é uma doutrina que é preceito do homem maior do que a doutrina da Trindade, não existe uma doutrina, um ensinamento tão, né, um vinho tão forte que embriaga, que faz com que eles sejam desonestos com os próprios textos, com os próprios atos dos apóstolos. Não existe uma doutrina pior do que essa, né? Porque muito se discute questões de liturgias, de dogmas, né? Questões de algumas cerimônias, se faz ou se não faz. Isso é importante, são assuntos importantes para a gente analisar à luz das Escrituras, mas se tem um ensinamento que é um vinho diabólico, que corrompeu os reis da terra, como diz Apocalipse, né? Embriagou, a prostituta embriagou todo mundo com o seu vinho, é esse vinho trinitário. Por isso que a proposta do programa, do Minuto da Unicidade, é sempre alertar aqueles que chegam aqui pela internet para tomar cuidado. A versão de Marcos diz assim, capítulo 7, verso 6. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque fala Jesus para lá, Jesus para cá, e faz, mas o coração está longe. Porque tenta recorrer a tudo que tem direito para poder invalidar o que os apóstolos falaram, dão testemunho dos profetas e apóstolos que vão receber perdão pelo pecado pelo nome dele. Isso aí é claro nas Escrituras, Atos 10, 43. Então, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Como, aí ele dá uma comparação, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas, verso 8 de Marcos 7, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a elas. Ele dizia, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então é isso que fazem esses teólogos, invalidam os mandamentos de Deus para guardar a vossa tradição. E é por isso que nós estamos aqui como uma voz profética, falando desse nome, trazendo ensinamento todos os dias aqui pelo YouTube, pelo canal do Minuto da Unicidade no YouTube, pelo WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, que a gente disponibiliza lá o grupo do Minuto da Unicidade, e essa é a nossa proposta. E nós estamos aqui precisando de todos os apoios que você puder imaginar para a gente seguir em frente, para que esse programa não acabe, para que esse programa continue, apesar das nossas dificuldades. E é através desse programa que as pessoas vão recebendo, trinitários vão compartilhando, e aí chega para esses caras essas mensagens e eles nos chamam para a televisão, nos chamam para o rádio, porque em nenhum momento, eu nunca liguei para nenhum deles pedindo para ir lá debater. Nunca fiz isso. Não é questão de orgulho, não, mas eu nunca pedi para esses homens, me chama aí porque eu quero ir aí falar. Eu nunca me ofereci. Em todos os programas, eu nunca escolhi debatedor, nunca falei, eu quero debater com fulano de tal, nunca fiz isso. Eu somente fico aqui e falando do amor de Deus aqui com aqueles que querem ouvir. Mas a minha voz, a nossa voz, né? A sua voz, a nossa voz chega para eles, e aí eles querem de fato nos conhecer e querem fazer o que eles fazem, porque sabe que as pessoas recebem. Talvez aqui no YouTube você vê lá, não, mas esse vídeo está com 100 visualizações, esse vídeo só tem 200 visualizações, ou tem 30, ou tem 20, mas no WhatsApp não tem como você controlar. Bastou uma pessoa compartilhar num grupo, esse que pegou num grupo compartilha com o outro que pega no grupo compartilha com o outro, fora os grupos. Então, assim, é muita gente que recebe o Minuto da Unicidade. Então, vai para muitas pessoas. E a gente não sabe nem quem está vendo ou está ouvindo. E aí as pessoas procuram nos conhecer de alguma forma e vai chegando lá. Então, ore por esse projeto, porque a guerra é forte e a gente não pode deixar nos calar sem que haja o contraponto, sem que a mensagem seja guardada para pregar de vez em quando der. Então, ajude a gente com oração, principalmente, primeiramente, né? Com ajuda,
né, nós temos nossas limitações humanas, limitações teológicas, limitações psicológicas, muitas limitações, e talvez eu seja o que mais tenha limitações de muitos pregadores. Mas que Deus abençoe você. Nós voltaremos amanhã com mais um estudo, mas é isso. Assim, os religiosos invalidam as Escrituras para guardar uma tradição, que é a tradição principal trinitária e o batismo em nome da Trindade. E aí eles invalidam tudo que está escrito lá, jogam por terra tudo que está escrito lá para guardar uma tradição. É complicado. E tradição, vou te falar, o que é tradição, é muito difícil uma pessoa abrir mão de uma tradição. Muito difícil, né? É muito difícil, a tradição ela está enraizada, seja a tradição cultural, religiosa, todas as tradições são realmente boas quando são pautadas na verdade. Uma tradição boa, né? Um ensino bom, é tradição isso aqui, perfeito. Mas quando essa tradição, ela é preceito humano, ela é conhecimento humano, ela vem do conhecimento humano, realmente é nocivo, é danoso, é prejudicial, é maligno, é diabólico, e a gente tem que ser uma voz profética, tem que ser uma voz profética. E para terminar aqui rapidinho, eu tinha ontem um alerta para fazer a todos os pastores trinitários. Eu ia finalizar minha participação, se eu tivesse condições de fazer as considerações finais, né? As famosas considerações finais, quando se dão 4 minutos, 3 minutos para fazer, eu ia fazer um alerta para todos eles, inclusive, para os próprios debatedores também. Um alerta para eles como uma voz profética naquele lugar. Mas Satanás já sabia o que a gente tinha preparado enfim, aprove o Senhor não deixar a gente permitir que a gente concluísse lá o que tinha para concluir, e eu só volto lá se eles organizarem o mínimo possível para fazer uma coisinha bem organizada, como é na TV lá, no Vejam Só, muito bem organizado, e não tem essa pataquada. Um forte abraço a todos, amanhã voltaremos, um ótimo dia. Minuto da Unicidade.